Oi! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o novo livro do Christopher Paolini, que é o autor de Eragon. Ele lançou agora o Dormir em um Mar de Estrelas, e o livro foi lançado agora no final do mês de abril pela editora Rocco. Então é um livro bem grande, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vou dar minhas opiniões sem spoilers, podem ficar tranquilos que eu não vou estragar a experiência de vocês, vou só compartilhar o que eu achei, tá bom? Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro com os pontos positivos, o que eu achei da história, o que eu gostei, e depois com algumas ressalvas, alguns elementos ali que eu não curti tanto assim, que eu também quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos fazer só uma recapitulação. O último livro lançado pelo Christopher Paolini é o Herança, que é o livro 4 da série do Eragon. Ele foi lançado no dia 8 de novembro de 2011, então fazem 10 anos que Christopher Paolini não dá as caras, que ele não publica nada, e ele diz também que ele levou cerca de 7 anos para escrever esse livro, então nesse meio tempo todo, ele estava trabalhando nesse livrão que tem mais ou menos 800 páginas. É a primeira tentativa também do autor na ficção científica. A gente sabe que a série do Eragon tem 4 livros aí, é uma série de fantasia, e foi meu primeiro contato com o autor. Eu nunca li Eragon, então eu já entrei aqui na escrita dele em um gênero que eu gosto muito, que é ficção científica. Eu já tive bastante contato com o gênero, então eu pude avaliar também um pouquinho a abordagem dele nesse sentido, que eu já adianto para vocês que eu acho que ele se encaixou bastante no gênero da ficção científica. Eu acho que ele soube abordar todas as coisas, todos os elementos desse gênero muito bem. Bom, vamos lá em relação à sinopse. Esse livro vai contar a história da Kira. A Kira é uma xenobióloga, ou seja, ela lida com coisas de outros planetas, né? Com seres, com plantas, com elementos de outros planetas ali que ela precisa estudar. E logo no começo da história ela cai dentro de uma cratera, e nessa cratera ela encontra uma forma de vida, que é o xeno. Ela fica chamando de xeno, depois ela vai chamar de lâmina macia, que é tipo não sei, uma gosma, um negócio que gruda nela assim, sobe pelo corpo todo dela e acaba virando meio que um traje, acaba envolvendo todo o corpo dela e até pela cabeça assim tal. E esse xeno que se gruda nela também protege ela das coisas. Então, tipo, eles começam a fazer testes depois com ela, né? E joga laser, dá tiro e corta. E eles não conseguem penetrar esse traje, e quando eles conseguem, esse traje cobre de novo e meio que cura a Kira desse ferimento. Então é uma coisa totalmente nova, uma coisa alienígena que ninguém entende muito. Todo mundo perdido aí, todo mundo querendo estudar o que tá acontecendo com a Kira, e ao mesmo tempo estoura uma guerra entre os alienígenas e os humanos. Não se sabe se esses alienígenas que aparecem, que eles são chamados de águas, né, posteriormente assim no livro, não se sabe se eles são da mesma espécie desse negócio que entrou na Kira, não se sabe se são coisas diferentes, se eles estão guerreando por causa disso. Você, por grande tempo da história como leitor, não sabe por que essa guerra tá acontecendo, por que esses extraterrestres estão tanto pegando no pé da Terra e querendo matar os humanos. E também é importante dizer que a humanidade aqui nesse livro, ela já começou a colonizar vários outros planetas, várias outras galáxias, e até então não se tinha indícios de outras vidas, né, pela galáxia. A única coisa que eles tinham encontrado foi uma cratera num planeta que emitia umas ondas magnéticas, mas só isso. Nunca se tinha visto uma outra forma extraterrestre antes de todas essas coisas acontecerem, tá bom? Então é tudo muito novo, até pro próprio governo ali do universo deles, tá? Bom, vamos lá para os pontos positivos do livro, as coisas que eu gostei bastante nele. Eu senti que a escrita do Paolini, ela é uma progressão. Ela começou de uma forma bem simples, bem básica assim, e foi evoluindo no decorrer das páginas. Então eu achei isso muito bacana, como demonstrou a progressão da escrita dele nesses 7 anos em que ele ficou trabalhando no livro. Você vê que o começo do livro é muito diferente do final. Você de cara é colocado num universo gigantesco que às vezes você não entende muito bem, porque ele joga alguns termos ali, ele não explica. O final do livro tem um glossário se você se sentir perdido. Não são muitos termos também, podem ficar tranquilos, não é tipo um Duna da vida, sabe? Mas eu tenho curtido esse tipo de coisa, porque me faz querer descobrir mais sobre o universo, descobrir mais sobre a história e querer conhecer os elementos que o autor criou, né? Eu sou muito apaixonado por construção de mundo, além de construção de personagens, gosto muito da construção dos universos também. Tanto que o autor, pelo que eu fiz na minha pesquisa aqui, que eu assisti alguns vídeos do Christopher Paolini, o pessoal chama de Fractaverse. Eu acho, suponho que vão ter outros livros nesse mesmo Fractaverse, né? Nesse universo que ele criou. O livro até então, ele se diz como livro único, não tem nenhum indício de continuação também no Goodreads, no Scooby. Acho que a própria Rocco já confirmou que é um livro único, porém ele termina de um jeito que fica em aberto, assim, algumas coisas não se fecharam completamente, que deixa aberto para uma continuação. Se ele vai fazer,
Não sei. Eu entrei de um jeito bem gostosinho na história. Acho que depois das primeiras 30 páginas eu percebi que eu já estava bem envolvido com o que estava acontecendo. Apesar de ter muito estigma ao redor do sci-fi, né? As pessoas têm medo de ler, acham que vai ser uma coisa meio intimidante, assim, que não, enfim, não vai conseguir. O livro ele lê muito como um YA sci-fi, sabe? Então é bem tranquilo. É um livro que tem bastante dinâmica entre cenas de ação e cenas de reflexão. Então não cria aquele clima monótono. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Quando tem muita ação, depois ele para e fica depois um pouco ali ruminando algumas coisas. Então é bem bacana isso. Eu vi muita gente reclamando que o ritmo era desigual e eu não achei. As cenas de ação também são mega frenéticas, assim. Pela rapidez da narrativa, você acaba sentindo o desespero junto, sabe? Você fica... Tem algumas cenas, assim, de ação que eu fiquei tipo, meu Deus, corre, menina! Mas as cenas de ação também, eu percebi que tem dois extremos. A gente tem algumas cenas de ação que são extremamente visuais e imersivas, daquele jeito que você consegue, tipo, até ouvir os barulhos que estão acontecendo na briga ali. Mas também tem outras cenas de ação que eu achei um pouquinho complicadas, um pouquinho confusas de entender. Porque, assim, isso é uma coisa minha, tá? Tá relacionado... Ele joga muita coisa de terminologia, de nave, de espaço. Tipo, foi lá e ativou o propulsor da baía do convés direito e ela pegou a estrutura metálica, não sei o que. E eu fiquei, tipo, Nazaré calculando, assim, sabe? O que tá acontecendo? Mas isso, mais uma vez, é uma coisa minha de ser burro mesmo e não, não entender essas terminologias. Gente, não demora muito. Eu acho que não demora 100 páginas, bem antes disso, na verdade, pra começar o denuncia, a gritaria, o sururu, a confusão e coisa pegando fogo e laser comendo solto. Eu curti bastante isso, porque pra um livro grande, né, um livro de 800 páginas, precisa ter um incentivo pra te mostrar que a história vai ter coisa pela frente, sabe? Tem momentos que eu ficava lendo e pensando, nossa, isso fica muito legal em um filme, por exemplo, e por um acaso essa semana eu esbarrei na notícia de que os direitos desse livro foram comprados, então vai ter sim um filme dele. Eu tô muito animado pra ver como isso aqui vai ser transposto pras telas, pro cinema. A tecnologia criada pelo Christopher Paolini também nesse universo de sci-fi eu achei muito bacana, eu achei divertido, não foi aquela coisa exacerbada, aquele 1000 elementos tecnológicos, sabe? É só interessante o suficiente pra te manter preso ali, pra te manter intrigado e querendo conhecer mais coisas. O Xeno, por exemplo, eu não sei na verdade se é Xeno ou Zeno ou Xeno, sei lá como pronunciar isso. Eu sei que o pessoal em inglês, né, o X tem som de Z, então talvez seja Zeno, mas essa coisa alienígena que vira meio que uma roupa protetora da Kira, não é a coisa mais original do mundo. Eu já vi em outras histórias, muitas outras histórias já vi esse mesmo elemento. Acho que o próprio Nixia, por exemplo, tem alguma coisa nesse sentido assim, que é um outro livro de ficção científica que eu li, mas é um elemento que eu gosto, é um elemento que eu sempre fico intrigado pra ver qual vai ser a abordagem do autor pra isso. Eventualmente a gente chega assim mais pra frente na história, isso não vou dar spoiler pra vocês, tá? Mas a gente começa a ter contato com outras raças alienígenas, uma outra coisa aí que vai vir só pra trazer problema, e isso me deixou muito intrigado, me deixou muito desesperado também em alguns momentos. Mas a minha maior dica com esse livro pra vocês seja paciente. É um livro que você precisa ter paciência, porque assim, tem momentos que parece que vai entrar numa monotonia, mas aí ele joga algum elemento novo, ele joga alguma coisa que já te reanima na história de novo e que já te deixa desesperado, assim, lendo sem querer largar o livro, sabe? Esse foi um livro que fazia muito tempo também que não acontecia isso comigo, que me fez querer ler até 2, 3 horas da manhã, sabe? Eu gostei muito como ele colocou a questão do governo nessa história, porque é daqueles governos que dá também uma raiva, porque só fica atrapalhando, mais atrapalha do que ajuda. Começa a estragar plano, começa o ser humano querendo causar guerra e brigar com gente que não tem que brigar, atacar quando não deve, fazendo merda por causa de arrogância, sabe? E isso é um retrato muito real do ser humano, sabe? Então é uma coisa que eu achei muito bacana. Apesar de que você fique irritado, né, com algumas coisas assim, é porque é a realidade. Em relação aos personagens, a Kira, ela talvez seja o único personagem que é desenvolvido um pouquinho mais, os outros personagens acabam ficando meio secundários ali, sem muito desenvolvimento, mas quando você chega no final, você tem sim aquela sensação de que o grupo de personagens ali formou uma coisa meio família, sabe? Uma coisa meio Beck Chambers, por exemplo. O que eu curto bastante, ele tem, na verdade, às vezes, passa uma vibe Beck Chambers, assim, de, tipo, tripulação dentro de uma nave, conversando e resolvendo coisas. Então, assim, no geral, gente, a minha experiência com esse livro foi bem bacana. Gostei muito da narrativa, gostei muito da história, gostei muito dos elementos de ficção científica, porém não foi um livro perfeito. Eu tenho algumas ressalvas que eu vou compartilhar com vocês agora. Algumas coisas que me incomodaram, algumas coisas que eu
não gostei tanto assim, algumas coisas que eu fiquei confuso. E começando então a minha maior crítica com esse livro é o tamanho. É uma leitura gostosinha, é uma leitura mega divertida, as aventuras são muito legais de acompanhar, mas é inevitável o sentimento de que esse livro é muito, muito longo. É um livro que eu acho que poderia facilmente cortar ali umas 300, 400 páginas dele. Metade desse livro acho que já seria suficiente para contar a história completa. Até porque tem muitos trechos que acaba sendo um pouquinho repetitivo, sabe? E essas partes, essas repetições poderiam ser cortadas e não ia ter nenhum impacto negativo na história que o autor queria contar. Tem momentos que, assim, bate uma sensação de cansaço, sabe? Porque apesar de ser muito legal, ao mesmo tempo você fica, nossa, eu tô adorando essa história, tô curtindo muito pra onde ele tá levando todas essa guerra, esses elementos, mas ao mesmo tempo parece que não vai acabar nunca. Outra questão é que alguns elementos eles ficam meio vagos. A religião, por exemplo, ele toca nesse aspecto, né? Ele menciona em certo momento tem uma religião que são os numeristas, alguma coisa assim, que são pessoas que têm como religião os números. E eu achei isso muito legal, achei muito criativo, eu não sei se é uma coisa que existe de verdade, e eu fiquei muito curioso, assim. Só que ficou por isso também, ele não chegou a desenvolver muito. Essa religião tem bastante a ver com alguns grupos de personagens importantes aqui da história, então eu senti falta de ter um pouquinho mais de criação ao redor disso. Como eu comentei, os personagens também, alguns não são tão tridimensionais assim, né? Alguns não tem tanto desenvolvimento igual a nossa protagonista. A protagonista, adorei, mas acho que faltou um pouquinho ali. Ele tem uma lista muito grande de personagens, tá? Eu sempre anoto, faço essas fichas aqui, ó. Tem uma lista bem grande. 2 páginas de ficha. A própria explicação dessa guerra que tá rolando, eu achei um pouquinho confuso. Dá a impressão que, tipo assim, é uma coisa que tá muito claro na cabeça do autor. Ele sabe muito bem o que tá rolando ali, mas acho que ele não soube explicar 100% pra gente. Não soube transpor o que tá aqui pra aqui de uma forma totalmente compreensível. A Kira também, por causa do traje, ela começa a ter algumas visões, uns sonhos. E essas partes, elas são meio que tipo oníricas, assim, são meio psicodélicas, assim. Tem algumas coisas também nesses momentos que eu fiquei um pouco confuso. Então toda vez que são partes em itálico, assim, na história, né? Então toda vez que tinha esses trechos em itálicos, eu confesso que eu ficava tipo um pouquinho, ai meu Deus, de novo. Lá vai eu não entender, mas um monte de coisa. Essas coisas ele não dá muita explicação. E muitas dessas partes, desses sonhos, dessas visões que ela tem, são explicações do que tá rolando. E fica por isso, tipo, você tem que pegar nesses momentos que ela tá tendo essas visões. Pegou, pegou. Se não pegou, não pega mais, entendeu? Só que, mais uma vez, pode ser coisa minha, sabe? De talvez não ter me atentado melhor nesses momentos, mas eu confesso que algumas coisas ainda saí confuso da história. No fim, a conclusão, gente, a conclusão desse livro é muito bacana, é muito legal. A trama é muito boa, mas é um livro... É um livro muito longo, galera. Assim, que se você for que nem eu e pegar eles de uma vez só, eu acho que você pode ficar um pouquinho cansado. É um livro que pode acabar te consumindo um pouco. Então eu recomendo você ler ele, talvez intercalado com outro livro, talvez não pegar, assim, de uma vez, sabe? Ir lendo aos poucos, ler um pouquinho dele, ler um pouquinho de outra coisa. Eu, assim, depois de 70% em diante, eu fiquei até um pouquinho angustiado, um pouquinho fadigado, porque eu queria ler logo, eu queria, né, aproveitar a história e já tentar... Eu tava muito curioso pra descobrir o que ia acontecer. Tava muito curioso pra saber o que ia rolar ali no final, na guerra, se eles iam encontrar fulano lá que eles tinham que encontrar e brigar, não sei o quê. Mas isso custou de eu ficar um pouquinho fadigado, porque parecia que tava se estendendo demais sem necessidade, sabe? Mas no geral foi uma experiência muito bacana. Eu acho que eu tô muito curioso, assim, pra ver outras coisas do Pauline, pra ver mais novas abordagens dele desse universo da ficção científica. Eu acho que é um gênero que ele se encaixou muito bem, assim, sabe? Eu não li o Pauline na fantasia, não sei como que é ele na fantasia. Também o Eragon, né? Eu acho que é uma série que começou em o quê? 2000 e tarará, 2006, 2007, não sei. Então, de lá pra cá teve muita mudança, né? Mas o que eu vi aqui da escrita dele nesse gênero, eu curti bastante. Eu estou animado pra o que vem por aí pela frente. Não sei se ele vai lançar mais coisas de ficção científica, né? Tô só supondo aqui um desejo meu de querer ler mais coisas dele nesse gênero. Muito legal. E eu super recomendo também pra vocês, tá bom? Bom, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês estão animados pra ler Dormir em um Mar de Estrelas, ou se vocês já leram, o que vocês acharam, porque, né, eu sei que muitos de vocês também, vocês são bilíngues aí, vocês leem inglês, muita gente já veio comentar sobre esse livro comigo, então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de toda essa coisa aí, desse livro. Aproveito para deixar também os links desse livro na Amazon, na Americanas, no Submarino. Eu tenho o link de afiliado nesses 3 lugares, então você comprando por eles, você super ajuda o canal, tá bom? Vai ficar tudo aqui embaixo para vocês. Antes de você ir embora, dá um like nesse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal se você não for inscrito. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!